6 minutos, vamos falar sobre a delação do Mauro Cid. Esse é um ponto muito forte dessa denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. É também o caminho de defesa do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, querendo pedir a anulação dessa delação e os detalhes dessa delação que ontem foi liberada, né, tirou o sigilo dela para que a população brasileira tenha acesso ao que Mauro Cid falou frente a frente ali com a Polícia Federal, o que ele disse, né, a respeito de tudo que ele sabia. Hoje tem uma reportagem bem interessante na nossa página da Letícia Casado, falando o que Mauro Cid disse, por exemplo, sobre os filhos de Bolsonaro e sobre Michele Bolsonaro, né? Ele disse, Mauro Cid, que Michele e Eduardo Bolsonaro faziam parte da ala mais radical próxima ao presidente. Já o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho, ele foi contra a ruptura institucional. Segundo Mauro Cid, Michele e Eduardo conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando a dar um golpe de Estado, né, provocando isso ao Bolsonaro. Já Flávio Bolsonaro, ele fazia parte do grupo dos moderados, segundo Mauro Cid, que era formado por Bruno Bianco, então advogado-geral da União, Ciro Nogueira, que ocupava a Casa Civil do governo, e por alguns outros militares, como o Brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica. Já o Carlos Bolsonaro, o vereador, o Mauro Cid falou que o vereador, que segundo ele fazia parte do gabinete do ódio, segundo Mauro Cid, eles ficavam fazendo o acompanhamento das mídias sociais e que Carlos Bolsonaro ditava o que eles teriam que colocar nas redes e falar. Ele comandava essa comunicação de todos nas redes sociais. Bom, tá aí, eu acho que não é muita novidade, Sakamoto, começando com você agora. O posicionamento de cada um deles da família. Michele, talvez a Michele um pouco, mas Eduardo Bolsonaro sempre deixou isso muito claro nas redes e no discurso dele, né? Te surpreende aí essas revelações de Mauro Cid? Que até o próprio nosso colega, Aguirre Talento, havia trazido, né, essas questões do depoimento do Mauro Cid com relação a Michele e com relação ao Eduardo Bolsonaro, né, na delação do Mauro Cid, né, ou seja, quem estava acompanhando as informações pelo UOL ficou sabendo antes, como sempre, né, mas ou seja, que tinha tido essa defesa, né, tinha tido esse posicionamento, né, pela radicalização do presidente Jair Bolsonaro, enquanto Flávio Bolsonaro, que é reconhecidamente o filho mais político, né, o filho mais institucional, né, dos 4 que estão na política de Jair Bolsonaro, estava pedindo que ele se tornasse líder da oposição e segue o jogo, né. O ponto também, e é claro que é conhecido e sabido que o vereador Carlos Bolsonaro é uma pessoa que comandava toda a comunicação digital do presidente da República e, portanto, também comandou o processo de ataque ao sistema eletrônico de votação, às urnas eletrônicas, né? Tudo passava pela mão. Eu estava conversando com algumas pessoas, né, do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, né, e elas falaram uma coisa em off, assim, né, para mim, falaram, olha, é interessante, pessoas que não estavam envolvidas diretamente com a denúncia, mas falando o seguinte, que acabou saindo barato para a família Bolsonaro, porque teve só um denunciado, né? Os outros também não foram indiciados, a Polícia Federal não indiciou Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, né? Na época, a justificativa para não haver o indiciamento era de que não, apesar de estar na delação do Mauro Cid, não havia conseguido se juntar provas para corroborar todo aquele processo, né? Apesar da gente ter visto publicamente muita coisa acontecer, como é o caso, inclusive, do Carlos Bolsonaro. Mas exatamente, não foram indiciados, o Gonê não denunciou, então, ou seja, para a família Bolsonaro ficou barato ter apenas o Jair ter sido indiciado em relação aos demais. Mas, Fabiola, para terminar, tem um ponto interessante. Muita gente diz que
o Gonê pegou pesado, foi duro demais, que toda assim, não só o Gonê, como a Polícia Federal, há uma perseguição em cima do governo. Ora, né? E isso é interessante. O Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, família Bolsonaro não é citada. Né? Apesar de ter sido a delação do Mauro Cid, a delação do Mauro Cid, isso prova uma coisa importante. A delação do Mauro Cid não tem muita gente que está falando, olha, a denúncia, o inquérito é a delação do Mauro Cid. Não, não é. Se fosse a delação do Mauro Cid o inquérito, a Michelle Eduardo e o Carlos teriam entrado. Pelo menos a Michelle Eduardo teriam entrado, também teriam sido denunciados. E não foram. O fato de que Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro não terem sido indiciados e denunciados mostra que tanto a investigação quanto o inquérito não são unicamente, exclusivamente baseados na delação do Mauro Cid. Tem documentos, tem dados, tem troca de mensagens, tem outros depoimentos, tem gravações, tem muita coisa. A delação do Mauro Cid é importante, é um fio condutor para tentar entender algumas lógicas. Porém, não é só baseada nela. A oposição está batendo muito nessa tecla, falando, olha, é a delação do Mauro Cid e só. Não, não é. Se fosse, Michele e Eduardo estariam em maus lençóis. Vamos ao nosso primeiríssimo intervalo aqui no nosso programa. A gente que agora também está na TV a partir das 10 horas da manhã, a gente tem o nosso primeiro intervalo agora. Mas se você que está nos acompanhando para a TV quiser continuar nos seguindo aqui, pode seguir pelo YouTube. Abre o YouTube aí que dá tempo de você se conectar conosco e não perder nada. Josias, queria te ouvir a respeito aí dessas declarações do Mauro Cid e como ele classificou, né, cada um dos integrantes da família Bolsonaro. Curioso também, eu realço o que o Sakamoto já disse, porque a despeito dessa inclusão na delação, dessas menções feitas pelo Mauro Cid, ambos não foram denunciados, né? Sinal de que nem a polícia, nem o procurador encontraram evidências da participação efetiva de Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro nessa trama golpista, né? Agora, é curioso que o Mauro Cid, que convivia com a família, que frequentava a cozinha do Alvorada, é curioso que ele tenha apresentado a Michele de uma forma diferente, né? Ficamos sabendo, a partir da descrição do ex-ajudante de ordens, que sob a pele de uma cordeira cristã, há uma Michele que nos bastidores se apresentou como uma loba golpista, né? Quanto ao Eduardo Bolsonaro, ninguém tem muita dúvida sobre os pendores antidemocráticos do personagem. Já na campanha ele dizia que, para fechar o Supremo, bastava um cabo e um jipe, não precisava nem mandar tropa, né? Então já se era conhecido. Agora mesmo, depois da formalização da denúncia, o Eduardo Bolsonaro ele foi para Washington, ele está procurando solução em Washington. Ainda na noite passada, ele publicou nas redes sociais um discurso em que o Steve Bannon, que é o ex-consultor do Trump, ele disse, o Bolsonaro, se for preso, pode ser assassinado na cadeia. Então, primeiro, ele já está contando com a hipótese de prisão do Bolsonaro, que já é um avanço, né? Mas agora está lançando essa ameaça, vão matar o Bolsonaro na cadeia. Não, ficar tranquilo, se for condenado, como parece provável, ele vai para uma cadeia especial, vai ficar sozinho, vai ter até televisão lá, não vai ter o risco de ser morto na cadeia, né? Mas está lá nas redes sociais do Eduardo Bolsonaro. Então esse é o personagem, né? Agora, por último, Fabiola, é curioso que o Mauro Cid tenha pedido como premiação ou perdão absoluto, né? Ou, no máximo, 2 anos de cadeia. As pessoas não se dão conta, mas 2 anos é o que ele precisa para não ser submetido posteriormente a um processo no Superior Tribunal Militar. Se ele for condenado a 2 anos apenas, ele pode manter até a patente dele, pode ir para a reserva, sim, mas com patente, com salário, com tudo. Estamos analisando aqui a delação de Mauro Cid, a importância dessa peça no quebra-cabeça para entender justamente essa tentativa de golpe no nosso país. Josias,
O que a gente vê, essa delação de Mauro Cid, ela está sendo aí uma peça importante para os dois lados, né? Primeiro, as revelações dessa delação, os bastidores dessas negociações, os pedidos do próprio Bolsonaro